Olá, boa noite a todos. Vamos falar um pouco nesse vídeo sobre o formato dos dados, né? Os principais formatos de dados que um programa SIG ele é capaz de reconhecer. A gente vai focar então nos dados vetoriais e também os dados matriciais. Ao longo das nossas videoaulas já trabalhadas, nós temos feito alguns procedimentos bem básicos, na verdade, mas nós temos aprendido de uma maneira bem elementar a manusear os dados vetoriais. Dados matriciais a gente ainda não conseguiu trabalhar, mas creio que logo estaremos fazendo isso. Mas isso não desmerece o fato de que a gente tem o nosso primeiro contato com esse tipo de dado agora, né? Sabendo as principais informações a respeito dele, sabendo o que é o dado matricial e conhecendo melhor o dado vetorial. Então, o objetivo desse vídeo é promover esse diálogo entre os principais dados que podem ser obtidos a partir do SIG. Voltando aqui ao vídeo, então a gente vai conhecer os tipos de dados e vai também conhecer os principais processamentos inerentes aos dados vetoriais, tá? Eu vou estar contando como que esses processamentos funcionam, né? Cortar, buffer, dissolver, intersecção, união, são processamentos relacionados a dados vetoriais. Os demais processamentos, composição de banda, mosaico e classificação, são inerentes aos dados matriciais, tá? E esses dados eles podem ser, os matriciais, provenientes de diversas fontes. Então vamos lá. Então eu trago uma definição de dado, de acordo com Silva 2003. Dado seria o conjunto de valores numéricos, porque nós temos dados numéricos associado a dados vetoriais, como vocês puderam perceber em aulas anteriores, onde nós trabalhamos a questão da tabela de atributos. Mas esse conjunto de valores, eles podem também não ser numéricos, ou seja, correspondendo à descrição de fatos do mundo real, como por exemplo as linhas que representam o município, uma linha que pode representar um rio, uma linha que pode representar uma estrada, um ponto que representa um aeroporto, uma área que pode corresponder a um bioma. Enfim, são todos esses elementos são dados em geoprocessamento. Os dados eles se dividem basicamente em 3 tipos. Os dados matriciais, que são as imagens de satélite, radar, cartas topográficas digitalizadas, bem como outros documentos que também podem passar por um processo de digitalização e serem usados dentro do sistema de informação geográfica. Os dados vetoriais, que são arquivos de desenho vetorial produzido por determinados órgãos ou quando se adotam escalas mais refinadas pelo próprio operador do SIG. Então esses dados
Eles se constituem em linhas, polígonos e áreas. Mas também temos ainda os dados tabulares, que, como vocês viram, se associam aos dados vetoriais para complementar, para gerar uma informação mais elucidativa. Então eles são valores. Pode ser uma densidade demográfica, pode ser o valor do IDH, pode ser um valor inerente à economia ou alguma atividade, pode ser a quantificação de algum fenômeno, e aí podem ser escolas, enfim, pode ser uma série de fenômenos, né? De acordo com o recorte também espacial que você estiver considerando, seja ele bacia hidrográfica, município, bioma, dentre outros. Eu costumo associar, né, e isso é um fato comum na literatura, o sensoriamento remoto ao fato dele prover os dados matriciais, que são as imagens de sensoriamento remoto. E os dados vetoriais, eles são responsáveis, são oriundos, na verdade, do geoprocessamento. E aí o SIG, né, que é o meio pelo qual o geoprocessamento ele se operacionaliza, ele pode ser manuseado por mim e por cada um de vocês, bem como por órgãos e empresas do governo, empresas estatais e etc. Então, veja que sensoriamento remoto e geoprocessamento são coisas distintas, mas que não se separam. Elas têm uma ligação íntima, muito íntima. Por isso que eu gosto dessa figura. Então eu costumo dizer que são dois níveis. O nível operacional, onde você, usuário, tem o maior controle, que é o do geoprocessamento, e o nível 1, onde não é tão operacional assim. Você, usuário, não tem o controle da tecnologia dos satélites, né? Esse controle está de posse de grandes empresas, corporações ou órgãos estatais, mas há que se ressaltar que hoje em dia nós conseguimos obter parte desse controle com a tecnologia dos VANTs, dos drones, que vem se intensificando cada vez mais e aprimorando seu campo aí de aplicabilidades. Para continuar, a gente vai ver algumas características do dado raster, que é o dado matricial, né? Apenas aqui uma terminologia diferente que eu usei. Então, o dado raster é uma representação composta por pixels, tá? Quando você tira uma foto, ela é composta por pixels. Por exemplo, quando você assiste a televisão, a imagem, a qualidade da imagem, ela é dada também por pixels. E no caso do sensoriamento remoto, cada pixel apresenta a energia captada num determinado momento. Captada pelo quê? Pelo sensor, que está em órbita no espaço, acoplado a um determinado satélite. Então, nós temos um dos satélites mais conhecidos em todo o mundo, que é o Landsat, né? O projeto Landsat, atualmente na sua 8ª edição.
Os dados raster, e aí posteriormente eu vou fazer um vídeo especificamente sobre sensoriamento remoto e outro sobre geoprocessamento. Então aqui, por exemplo, menciona como que a imagem ela é capturada, mas não entra em detalhes. Então esse detalhamento ele vai vir posterior, tá? Então, como eu dizia, o dado raster ele apresenta 4 tipos de resoluções, que aqui eu só vou me ater às 2 primeiras. Então, no vídeo específico sobre sensoriamento remoto, eu vou me ater a todas, inclusive com exemplos. A primeira resolução é a espacial, ou seja, é a capacidade que o sensor tem de discriminar objetos na superfície terrestre. Por exemplo, o sensor Landsat 8, ele tem uma resolução de 30 metros, então ele consegue enxergar objetos na superfície terrestre e discriminá-los de maneira visível na imagem, aqueles objetos que possuem acima de 30 metros quadrados. Então a gente fala quadrado porque o pixel ele é um quadrinho, né? Então a gente considera 30 metros quadrados. E a resolução temporal é de quanto em quanto tempo o sensor coleta imagem de um mesmo ponto, de uma mesma área na superfície terrestre. Aqui nós temos uma imagem, na verdade uma imagem composta, porque ela está composta aqui, né? E colorida, no caso. A composição de banda é quando você une três bandas para formar uma imagem com o resultado dessa união das bandas. E conforme a união dessas bandas, as bandas que você escolher, a imagem ela passa a assumir cores diferenciadas. Mas além de composta, ela está mosaicada. Quem entende já um pouco mais e é da área pode perceber aqui nitidamente que são 3 imagens. Aqui uma imagem, aqui uma outra imagem e aqui uma outra imagem. São 3 cenas, são 3 órbitas, ponto. Todos esses conceitos eu vou trabalhar no vídeo específico sobre sensoriamento remoto, que ela vai ser uma parte mais teórica, bem como essa agora, né, sobre o formato dos dados. Então tá aqui, eu destaquei sensoriamento remoto, né, porque é uma imagem proveniente de um sensor, e os sensores eles ficam acoplados nos satélites. E é muito comum que a gente diga, imagem de satélite. Não é exatamente de satélite, mas é uma imagem de sensoriamento remoto. Então essa distinção conceitual ela é muito importante. Muito embora na prática, mesmo profissionais da área utilizam a terminologia imagem de satélite. Então eu vou dar um zoom naquela parte em vermelho. Então tá aqui, ó. Essa é a cidade de Imperatriz Maranhão, vista aos olhos de uma imagem Landsat 8 do ano 2015, se eu não me engano. Então aqui a gente percebe o grandioso Rio Tocantins, a área urbana e diferentes tonalidades aqui de verde que refletem basicamente os tipos de uso e ocupação das terras do entorno da área urbana.
mais um zoom e observe aqui que a gente já começa a perceber aqui os pixels, ou seja, uma imagem, os pixels eles já começam a não dar conta de demonstrar a realidade. Eles já começam a extrapolar. Existe um termo que eu não me recordo agora, estourar, mas não é essa palavra, depois eu recordo. Mas o certo é que uma imagem Landsat, tal como essa, aqui por exemplo, no caso das lagoas da Beira-Rio, você já não consegue fazer a discriminação de objetos urbanos. Aqui, por exemplo, a gente tem nessa região o estádio Frei Epifânio da Abadia. Eu me arriscaria a dizer que ele é esse verde mais clarinho aqui. No entanto, eu não tenho certeza, porque a imagem ela não me permite ter essa certeza. Então aqui pode ser tanto o estádio, mas pode ser um foco de vegetação, um agrupamento vegetal. Tá percebendo aqui esse agrupamento vegetal em torno do aeroporto? Então ele está praticamente com a mesma coloração do que eu considero que talvez seria o Frei Epifânio. Então, para trabalhar com dados do meio urbano, a gente tem que escolher um satélite que tenha uma resolução espacial melhor. Então, por exemplo, nós temos o satélite Spot 6 e 7, que ele tem uma resolução de 1,5 m. Olha aqui uma imagem do satélite Spot. Então ela já é bem melhor do que a imagem do satélite Landsat. E olha aqui o estádio que eu havia falado, o Frei Epifânio da Abadia. Só que no Landsat você não consegue distinguir. Então aqui, por exemplo, eu teria várias aplicações, como quantificar a vegetação do espaço urbano, identificar ruas e avenidas, quantificar, por exemplo, a proporção dessas ruas e avenidas por bairro. Então, o bairro X ali tem uma proporção de 67% da sua área constituída só por rodovias, ruas e avenidas. É uma proporção enorme, Eu estou aqui, claro, fantasiando um pouco. Mas são inúmeras as aplicações. Depois eu volto aqui. Continuando, aqui nós temos um dado vetorial. Nós temos vetores aqui, Vetores que representam os estados e o Distrito Federal. Vetores a gente já vem acompanhando de uma forma bem acentuada nos últimos vídeos, então eu vou falar pouco aqui, mas um pouco mais aqui. Então, cada formato possui características, e é o que a gente vai visualizar agora. Por exemplo, dados vetoriais traduzem imagens vetorizadas. Eu trocaria imagens por desenho. Então, traduzem desenhos vetorizados, porque vetorizar é isso, é você desenhar. Desenhar pontos, desenhar linhas e desenhar polígonos. Dentro do SIG, mas tendo como base uma imagem. Então eu vou vetorizar a BR. Então eu vou clicar aqui, clico no início, vou clicando, tendo como base a imagem, e dessa forma eu vou, quando terminar aqui, vou atribuir o nome BR-010.
Então, dessa forma, eu consegui criar ali, desenhar, né? Existem outras formas de vetorização, como, por exemplo, a vetorização automática, mas quando se trata de geoprocessamento e sensoramento remoto, os procedimentos automáticos, eles ainda são muito falhos. Então, se você parte de um processamento automático aqui para vetorizar as ruas e avenidas, talvez você não consiga um resultado muito bom. Mas eu diria aqui que são desenhos, né, vetorizados, ou seja, criados pelo próprio usuário a partir de um SIG. Os dados raster, eles traduzem imagens digitais geradas por sensoramento remoto e processos de escaneamento da informação. Tranquilo, beleza. O dado vetorial é a execução de operações entre as camadas ou layers de mesma área e atributos distintos é bastante complexa e demorada. O que seriam essas operações? Quando você tem, por exemplo, um dado para uma determinada área, um dado de solos e um dado de vegetação, então você pode unir essas duas informações e dessa forma você vai obter um terceiro produto fruto dessa união. E esse terceiro produto, ele vai fornecer informações ao mesmo tempo desses dois elementos, o elemento solo e o elemento vegetação. Ele vai combinar. É o que a gente chama, por exemplo, de modelagem ambiental. Só que para os dados vetoriais essa modelagem é mais dificultosa. Então a execução desse tipo de operação é mais indicada para dados raster. Então essa operação entre camadas ou layers de mesma área e atributos distintos é extremamente fácil e rápida. O programa ele consegue agrupar várias informações sobre a mesma área e criar um modelo de fragilidade de uma bacia hidrográfica, por exemplo, combinando a geomorfologia, combinando o uso do solo, combinando a rede de drenagem, combinando aspectos relacionados à pedologia e outros que porventura possam existir. Para o dado vetorial, o vínculo com atributos alfanuméricos, ou seja, texto e números, torna-se facilitado. É o que a gente viu na tabela de atributos, né? Os polígonos, as linhas ou os pontos, eles podem ter informações que são inerentes a eles, e essas informações ficam na tabela de atributos. Para o dado raster, esse atributo alfanumérico ele é dificultado, em razão de que a imagem ela é composta por pixels. No aspecto resolução, o dado vetorial ele tem resolução digital limitada pela quantidade de vetores dispostos e de sua impressão, proporcionando grande detalhamento. Vou já explicar na prática. O dado raster ele tem resolução digital vinculada à quantidade de pixels da imagem, podendo requerer processadores de grande capacidade e velocidade. Aqui, resolução é o atributo que me permite visualizar, né? Eu vou aproximar aqui, eu vou refinando a escala e percebam que eu chego numa escala quase que do mundo real e o dado em formato vetor, e não acontece qualquer coisa com ele não extrapola e ele não
desfoca de maneira nenhuma, o que não acontece com as imagens. Então aqui eu tenho uma imagem, vou tirar essa borda preta para facilitar. Cadê? Clique duplo aqui, 0. A imagem ela só é capaz de me mostrar uma determinada realidade até um certo ponto. Então vou aproximando aqui na borda. Olha aí, você consegue ver já os pixels, olha. Cada pixel ele tem um valor correspondente à energia que foi capturada dos alvos na superfície terrestre. Isso não acontece com o vetor, ele não extrapola. Então isso aqui, a resolução está vinculada à quantidade de pixels. Quanto mais pixels nós tivermos aqui, então esse pixel aqui, se ele se dividisse em 4 e cada um dos 4 tivesse uma quantidade de energia para si próprio, a gente teria o quê? Se isso acontecesse com cada um desses pixels, nós teríamos uma imagem menos pixelizada, ou seja, uma visualização melhor. Olha, a imagem aqui ela está menos pixelizada. E aqui menos ainda. E isso fornece para nós uma visualização melhor. Olha aqui. Até aqui eu tenho ainda a possibilidade de enxergar as informações, ainda que com um pouco de dificuldade, mas de maneira adequada. Olha, aqui já não posso dizer a mesma coisa. Olha aqui o avanço aqui da extrapolação dos pixels. Olha aqui, aqui eu já não consigo dizer mais nada. Se eu não tivesse dado zoom aqui e apenas tivesse visto essa tela aberta no meu computador, eu não conseguiria dizer o que é isso. Eu não saberia que aqui é uma rua. Não tem como saber que aqui é uma rua. Então a imagem ela extrapola, ela pixeliza. E quanto menos pixelizada ela for, ou seja, você tem aqui várias redivisões aqui do pixel, melhor você consegue visualizar. Melhor também é a resolução espacial dela. Ou seja, ela vai te mostrar informações mais acuradas, que refletem mais o mundo real. Ou seja, as fronteiras elas são descontínuas, é o efeito de serra. A borda da imagem fica parecendo uma serra. E aqui a fronteira dos desenhos, vamos trocar a palavra imagem por desenho, são contínuas. Para os dados vetoriais, o cálculo de distância, a área, perímetro e outros são em geral simplificados, o que não acontece aqui. Esses cálculos eles se tornam mais pesados, Você trabalhar com imagem é sempre mais pesado do que você trabalhar com vetor. Esse quadro ele está disponível no livro Geoprocessamento sem complicação, na página 55. É um livro do professor Paulo Roberto Fitts, publicado em 2008. Um livro muito bom, por sinal, para quem quer iniciar nesse campo científico. Eu separei aqui uma tarefinha, mas que até já foi feita, que é uma coisa bem básica, visualizar os estados, municípios do Brasil. A gente já pegou um dado referente a municípios e aprendeu como recorta o estado, tendo como exemplo o estado do Maranhão. Então, vale a pena repetir.
Aqui nós temos alguns processamentos que podem ser aplicados a dados vetoriais. Já estou terminando o vídeo, esse vídeo ficou extremamente longo, passando aqui quase de meia hora. Vou tentar acelerar um pouco. Então esse primeiro processamento é o processo de separar objetos, separar feições, separar vetores. Então aqui eu separei o vetor Estado do Maranhão e ele passou a ser um vetor independente dos outros. Esse processo até a gente já consolidou ele algumas videoaulas atrás, tá? Voltem lá e revejam. Mas a ideia aqui é apenas apresentar possibilidades. Para cada uma dessas possibilidades apresentadas haverá um vídeo tutorial detalhando melhor o processo. Aqui nós temos uma informação de entrada. Vamos imaginar que sejam tipos de solo ou tipos de uso da terra, quaisquer tipos de uso, nesse momento não importa. E que nós temos uma área. Vamos pensar numa bacia hidrográfica. De certo que nunca teremos uma bacia hidrográfica com uma geometria tão perfeita assim. Pelo menos esse fato ele é desconhecido para mim, mas vamos pensar numa unidade de área então. Então eu quero recortar essa informação aqui apenas para essa unidade de área. Então o SIG ele me possibilita clipar, ou seja, cortar. Eu cortei esse dado de entrada, que é o input, por esse dado vetorial em formato de área, e aqui eu tenho o resultado. Observa aí, ó, é como se eu colocasse uma forma em cima do dado e fizesse um recorte só daquela parte em que compreende a forma, e nesse caso a forma seria redonda. Muito interessante, depois a gente vai fazer isso a partir de várias possibilidades. Um recurso muito interessante aqui é o recurso de expansão das áreas de um determinado objeto, ou seja, o recurso chamado de buffer. Então aqui eu tenho, vamos imaginar, dois parques nacionais, ou duas áreas de preservação permanente, ou duas reservas legais, por exemplo, ou qualquer outra área em que há o interesse de proteção. E aí eu quero, por exemplo, delimitar um raio de alguns quilômetros ao redor de cada área para me verificar quais as condições ambientais dessa área. E aí eu entro com o dado no SIG e determino, por exemplo, 5 quilômetros. E aí eu vou ter um raio, o programa ele vai me retornar um resultado com uma expansão de 5 quilômetros ao redor de cada objeto que faz parte daquela determinada camada de dados. Muito interessante, serve para delimitação de áreas de preservação permanente em cursos d'água, por exemplo, de acordo com a legislação brasileira, ou seja, de acordo com o porte de cada rio, né? Você vai ter que ter 30 metros de área de preservação, 100 metros e 200 metros e outras metragens, eu não lembro bem as metragens agora. Esse processo de dissolver é uma coisa bem interessante, porque ele possibilita você entrar com um dado. Vamos imaginar que os municípios brasileiros e os municípios brasileiros eles pertencem aos estados do Brasil.
E lá na tabela de atributos a gente viu que cada município tem a sigla do seu estado: MA, GO, TO, PA, MT e etc. Então você pode entrar com o SIG, com o dado no SIG, e dizer: me retorne o dado formando os estados de origem de cada município. E aí o SIG ele vai como se ele passasse uma borracha em todos os limites municipais, é como se ele passasse uma borracha e ele retornasse para você um novo dado só com os desenhos do estado. Então você teria os estados sem os municípios. É importante ressaltar que cada processamento que você faz desse aqui ou dos outros que eu já mostrei, eles não alteram o dado original. O dado original ele permanece o dado original. O que acontece é que você apenas cria um novo dado. Esse exemplo aqui é o mesmo do anterior. Tem um recurso chamado diferença assimétrica, que é para você eliminar partes de uma determinada camada. Então você tem a camada, você tem uma outra camada que elas se sobrepõem. Vejam aqui no SIG elas aparecem sobrepostas, uma sobrepondo a outra, e aí você quer fazer uma diferença assimétrica. O que é a diferença? Ela vai eliminar toda a informação sobreposta. Então, quais os estados que vão se sobrepor aqui em cima? Pará, Maranhão, Tocantins e Piauí. O resultado dessa operação é um mapa do Brasil sem os estados que eu citei. Então isso é uma diferença assimétrica. A gente vai aprender a fazer esse processo. Mas tem também o processo inverso. Eu tenho aqui o dado com a diferença assimétrica aplicada e tenho os municípios que encaixam aqui perfeitamente. Só que eles estão em camadas de dados separadas, ou seja, no SIG as camadas aparecem assim, não é verdade? Aparecem aqui sobrepostas, né? Uma sobrepõe a outra. Então, a partir de um processo eu posso fazer a união, ou seja, eu vou ter um mapa do Brasil agora, como de fato ele deve ser. E fim da apresentação. Pessoal, esse foi só algumas dicas, né? Eu acredito que eu esclareci muita coisa, muita informação importante, relevante. Qualquer dúvida, qualquer informação que eu tenha falado e que não tenha ficado compreendido ou que tenha algum erro conceitual, vocês, por favor, comentem aí no vídeo que a gente vai debater. Um abraço a todos e boa noite.